Neste vídeo, software e cartografia de GPS, geocaching e o planeamento de viagens de autocaravana. O Park4Night e o Google Maps são os meus melhores amigos. Começo inicialmente a abrir a aplicação Park4Night tanto na web como em mobile, mas eu costumo fazer primeiro isto no computador. Tenho uma noção qual é a zona que eu quero ir, para que zona que eu quero ir, e neste caso estou a fazer uma viagem de costa oeste entre Figueira da Foz e Cascais. Então, eu sabendo mais ou menos o ponto A e o ponto B, consulto quais são os melhores spots para pernoitar, para ter internet e para fazer vazamento de águas e tudo mais, através da aplicação Park4Night. Construo toda a minha rota no Google Maps. Existe aqui um pequeno truque, porque o Google Maps não permite adicionar mais do que 7 ou 8 rotas, 7 ou 8 pontos intermédios, e o que eu faço é, eu crio 3 rotas distintas, copio o URL, ali uma pequena parte, colo todos os URLs e depois eu faço ali um merge de todos os URLs, ponho novamente no Google Maps e ele abre-me do tipo uma nova rota com 15 destinos. Obviamente que depois eu guardo no meu telemóvel, costumo guardar neste íconezinho aqui, é um ícone que faço adicionar ao home screen, e sempre que eu clico nele, ele disponibiliza-me logo a rota ou o próximo destino a seguir da rota que eu estou a percorrer. Óbvio que eu não sigo isto à risca, vou sempre, é um bocado flutuante. No início fazia mais, mas não me sentia completo. Entretanto, senti-me influenciado com viagens daqui para ali. Viagens daqui para ali é uma boa referência, porque além de serem amigos do canal, portanto são subscritores também do canal Rituais em Viagens e têm eles próprios um bom canal, portanto fica já a recomendação para visitarem. Exatamente, e o que acontece é que quando eles viajam, eles marcam as rotas que fazem num mapa em papel. Acredito que é sempre muito engraçado arranjar um mapa desses, porque toda a gente vai sempre estranhar, mas porquê é que tu queres um mapa? Mas estás perdido, precisas de ajuda, eu tenho GPS, eu posso te ajudar. Não, é só uma brincadeira, podes-me arranjar um mapa, se faz favor. É sempre assim. Este por acaso é nice, de Espanha e Portugal. O que acontece aqui é, a vantagem de ter um mapa e começar a delinear todos os percursos que fazemos, faz-nos perceber por onde é que já andamos e por onde é que ainda não andamos. Que rotas alternativas é que podemos escolher. Foi um bocado graças a isso que eu tomei a decisão. Ainda não fiz a costa oeste entre a Figueira da Foz e a Cascais, então vou fazê-la agora. Porque eu percebi que essa zona ainda estava muito vazia, que é esta minha nova zona aqui a Preto. Entretanto, já percebi que me falta, por exemplo, Viana de Castelo, falta-me Bragança e Chaves, então talvez serão esses os meus próximos destinos. Uma mistura a primeira decisão é baseada neste mapa, depois perceber onde posso ficar com o Park4Night e depois durante a viagem uso o Google Maps. Okay. É assim que me organizo. Os mapas em papel eu acho que têm também uma grande vantagem, é que quando convives com amigos e lhes queres mostrar por onde é que andaste, tem sempre outra pinta. Sacar do mapa em papel todo riscado, cheio de fita cola a segurar as pontas, é uma coisa muito mais de viajante, não é? É sim, senhora. Não tinha ideia que alguma vez fosse utilizar ou voltar a usar o mapa desses. Eu para mim, por acaso, eu devia ter essa prática, porque eu tenho uma coisa que é uma vantagem e uma desvantagem. Tenho a desvantagem de que não tenho assim uma memória muito fantástica. E depois acontece às vezes, eu tenho que ser muito disciplinado em relação aos sítios onde já estive, se não corro o risco de os incluir novamente num planeamento 1 ano ou 2 depois, porque já não me recordo que estive lá. Isto também tem uma vantagem, que é, quando eu chego ao sítio, aquilo é novo sempre, portanto eu tenho... Ia-te perguntar dos mapas em papel. Eu, por acaso, na medida do possível, costumo comprar mapas da Michelin, porque me parece, apesar de serem mais caros, que a qualidade do mapa justifica a diferença de preço. Não sei se tens alguma opinião sobre isso. Ainda sou muito novato nessa área e este ainda é o meu primeiro mapa, portanto é da 4Ways. Mas vou ficar a dica para o próximo mapa, eu vou tomar em atenção se encontrar um da Michelin. Este era o único que havia na Repsol, portanto. No mapa tens Portugal e Espanha, não é? No mapa único tens Portugal e Espanha. Os da Michelin, Portugal está dividido em 3 regiões, portanto imagina, tens muito mais detalhe, obrigatoriamente, nos mapas da Michelin, portanto tens que comprar 3 mapas para teres o país inteiro. Mas por outro lado tens as estradinhas todas, que é uma coisa fantástica. Este aqui está dividido em 2, porque tem tanto deste lado como deste. Ok. Sim. Ainda tem um bocadinho de França. Como é Espanha, Portugal e Espanha, então eles fizeram isto na horizontal. Mas sim, percebo. Pronto, olha, o mais engraçado nisto, eu não sei onde é que arranjar mapas, tentei ir à Galp, não havia mapas, só encontrar na Repsol.
É o que eu te consigo dizer. Eu compro online. Os Michelin, então, se não fores a algumas lojas da especialidade, bom, não vou falar aqui em lojas, mas portanto algumas lojas que vendem também produtos de tracking e coisas do género, são difíceis de encontrar, mas podes comprar online. Relativamente aqui aos métodos, eu concordo em pleno contigo em relação ao Parque Fortnite. Acho que, sobretudo os autocaravanistas, é um must. A maior parte das pessoas utilizam o Parque Fortnite e parece-me ser de facto uma aplicação fantástica de partilha de informação sobre os melhores spots para pernoitar, e portanto essa é uma ferramenta que eu adoto. Não sou utilizador do Google Maps, eu utilizo um método diferente, porque eu sou uma espécie de colecionista de pontos de interesse. O meu repositório é o Garmin Basecamp, é um software gratuito da Garmin, portanto, e que se instala no PC, e ali para mim é só o meu repositório. Tenho uma sintaxe própria para guardar os pontos de uma forma muito estruturada, e tenho pontos de todo o mundo, muitos que estão em planeamento, tem um status de planeados, e depois quando eu estou naquela região vou explorar esses pontos. Portanto, o Garmin Basecamp é o meu repositório, e eu depois dali extraio um fecheiro com o meu planeamento para uma viagem específica e carrego no GPS. Portanto, ainda sou utilizador de GPS, mas ao lado a minha navegadora vai sempre com o mapa da Michelin, e ela prefere acompanhar no mapa e dá uma visão da globalidade que no GPS não dá muito jeito de andar a fazer zoom in, zoom out para se conseguir ver o todo, não é? Eu concordo contigo nesse aspecto, porque eu uso neste momento o Google Maps porque é a única alternativa que eu tenho, e à custa do Google Maps tive histórias engraçadas, porque aquilo sempre me levou por trilhos que não está preparado para uma autocaravana a 3 metros de altura e com X de largura e comprimento. Então já andei caminhos de cabra e a lamber paredes, mas isso pode ser... Vamos gravar essa história. Exatamente. Poderá ser uma pergunta para mais daqui a pouco, mas sim, não confio a 100% no Google Maps. Tenho que conferir sempre antes de iniciar a viagem por onde é que ele me vai levar, para perceber se a meio da rota decide levar-me para um trilho qualquer, porque não se sente bem andar na Nacional até mais 5 km. E a minha ideia, assim, mais tarde será arranjar um GPS a tom-tom, onde deve vir para autocaravanas, em que ele basicamente vai fazer essa coisa do comprimento e da altura, só que pronto, são um bocadinho caros e pronto. Claro. Há que fazer um investimento aos poucos. Deixa-me dar mais uma dica. Eu, em termos de software para o smartphone, utilizo uma aplicação chamada Maps.me, maps.me. É gratuita e tem uma grande vantagem, que é trabalho offline, portanto, ou seja, eu não necessito, eu creio que com o Google Maps precisas de dados, não é? Precisas de estar online. Por acaso não estou muito certo, acho que agora que mais recente... Eles têm a mesma funcionalidade. Sim, mas consegues navegar no Google Maps sem ter acesso à internet? Sim, tens é que previamente fazer download de toda a rota. Okay. Que era o que eu estava a fazer da outra vez automaticamente, e por isso que a internet ficou lenta. Então, fica a dica do Maps.me. Esta foi uma dica que me foi dada numa viagem que andava a fazer de mochila às costas, e foi, creio que um alemão num hostel que me disse: conhece esta aplicação, isto é fantástico. O homem estava a delirar com aquilo porque tinha-lhe sido apresentada há pouco tempo, e de facto nós utilizamos muito até nas cidades. É fantástico. Quais são os handicaps? Isto não há aplicações perfeitas. Os handicaps que eu encontro no Maps.me são: eu consigo enviar para lá os meus pontos, só que de imediato perdem os pictogramas, ou seja, ele mete estrelinhas vermelhas em todos os pontos, e eu no Garmin Basecamp tenho estruturados por pictogramas, consigo distinguir se é uma barragem, se é uma aldeia, o que é, e ali perco isso. E depois tem outra grande desvantagem, isso é que é mesmo uma pena, é que eu só consigo pesquisar os pontos que lá estão na cartografia, ou seja, não consigo pesquisar os títulos que enviei para lá, portanto, nos meus próprios pontos, o que é complicado. Portanto, se eu quiser navegar para um ponto, tenho que saber onde é que ele está, ir lá, encontrar a estrelinha e dizer é para aquela que eu quero navegar, o que é uma chatice. Portanto, normalmente eu utilizo para detalhe, para ver algum detalhe mais, o Maps.me, e utilizo depois o GPS. E por norma também não deve ser acesso a negócios, certo? Ou seja, a lojas ou só provavelmente pontos turísticos. Não, eles agora também estão mais comercialões. Isso para mim é uma desvantagem. Eu preferia não ter nada disso. Eu conheço o Maps.me, e como ele tem a base do OpenStreetMap, é natural que ele não tenha acesso a negócios. Que é a única vantagem que provavelmente tem o Google Maps, mas não é que usemos sempre isso, não é? O OpenStreetMap, se conheces, pronto, então se calhar fica aqui também mais uma dica. Existe a cartografia open source que funciona numa série de GPS, no meu, por exemplo, que também é da Garmin, e
eu consigo selecionar uma zona do globo que quero e vou lá descarregar cartografia e é gratuito. Portanto, ou seja, se fosse agora, se calhar não compraria um GPS com cartografia, seria o World Map normal, a cartografia base, e depois ponha OpenStreetMaps, que são gratuitos e que posso ter atualizações quando quiser sem as pagar. Eu consigo te dar uma sugestão de uma aplicação extra que às vezes é muito engraçada, é muito útil para encontrarmos sítios com excelentes vistas, que às vezes não é tão fácil de encontrar em aplicações como Maps.me ou Google Maps. Geocaching. Eu sou um grande fã de geocaching, ultimamente não tenho usado tanto, mas já usei a aplicação Geocaching para perceber que caches é que existem aqui à volta. Vou vendo os títulos da cache e às vezes aqueles que me chamarem mais a atenção, muitas vezes levam-me para sítios que não fazia ideia. Tem uma vista espetacular ou tem um monumento com uma descrição histórica que realmente vale a pena ler. Eu acho que às vezes o geocaching junta aquela coisa do jogo com o conhecimento e é uma vantagem para quem realmente gosta de caça ao tesouro e explorar muito mais a região. Não o faço sempre, mas adoro fazer. Então vamos só explicar um bocadinho o que é o geocaching para que as pessoas percebam o interesse. Portanto, isto é uma comunidade, não é? Esta comunidade esconde normalmente em locais bonitos, alguns até de difícil acesso. Normalmente o acesso não é uma coisa muito direta exatamente para que as outras pessoas que não estão no jogo não o descubram, e então guardam aquilo que alguns amigos chamam de tesourinhos deprimentes. Portanto, são normalmente umas caixas para que não entre a umidade lá para dentro, portanto umas caixazinhas de plástico com tampa, e lá dentro normalmente tem ou uma mensagem ou tem uma espécie de um prémio que a pessoa que encontrar aquela cache pode levantar e terá que deixar lá uma em alternativa para o próximo jogador que lá vá. Eu não sou assim, já fiz geocaching várias vezes, já há muito tempo que não faço, mas parece-me ser um jogo interessante, sobretudo porque nos leva a sítios em que alguém decidiu colocar a cache exatamente porque aquele é um sítio especial. Como é que tu vês isto? Tu já praticas geocache há muito tempo? O que é que te levou a aderir a esta comunidade e a este conceito? Já pratico geocaching há muito tempo. Não tenho muitas caches, são 100 e poucas. Eu tenho amigos que têm 200, 300, 400 e já conheci pessoas com 1000, 2000, 3000 e em vários pontos do planeta. Qual era a pergunta? Já fazias geocaching há muito tempo e o que é que te levou a aderir a este conceito? O que me levou a fazer isso foi os meus amigos. Os meus amigos mostraram-me o geocaching e foi a partir daí que eu comecei a ter o interesse, porque tem muito mais piada jogar este jogo em companhia. Concordo contigo. Muito bem, então fica esta dica também. Ok, relativamente ao planeamento de viagens, não sei se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar? Não. Eu se calhar acrescentaria mais uma coisa. Relativamente aos meus pontos, como eu comentei, eu por acaso depois sou capaz de fazer um vídeo específico sobre isto, mas este já fica como dica. Os meus pontos eu gosto de os partilhar. Os pontos tenho com dois estados, portanto, um estado de já verificado, já lá tive. Muitos eu de facto já lá tive, mas continuo em estado de planeamento pelo simples facto de que eu quando regresso me esqueço de atualizar, o que significa que no planeamento seguinte, quando eu for para aquela região, provavelmente vou incluir novamente aquele ponto, mas de qualquer forma tenho uma série de pontos que encontrei por pesquisa, porque estou a ler um guia, porque vi na televisão um sítio bonito e quero explorar aquilo, então guardei como planeado. Estes pontos eu tenho todo o gosto em partilhá-los contigo e com quem necessitar deles em determinada zona. Portanto, se me disserem qual é a região que estão a explorar, eu posso enviar algumas sugestões de pontos a visitar. Aquilo que eu peço em troca é que depois de os verificarem, que me deem em retorno se a coordenada está correta, se a descrição de facto é aquilo que se pretende para aquele ponto, se querem propor alguma alteração para eu manter esta base atualizada. Eu já tenho alguma desta informação no site em rituais.com. Este site, aquilo que vão encontrar em rituais.com é uma versão mais atualizada numa nova plataforma, onde eu ainda não carreguei aquilo que chamei de plataforma de navegação geográfica, que não é mais do que estes pontos publicados e partilhados para as pessoas. Mas no próprio site há um link para a versão antiga do site, onde estão muitos desses pontos. De qualquer forma, se me contactarem, André, fica também para ti o convite, como andas por aí, se calhar no sítio onde estás pode haver aqui alguns pontos que sejam interessantes para visitar. Aquilo que eu normalmente faço é um apanhado dos pontos daquela região, exporto num formato GPX ou uma coisa qualquer que possa ser importada no software que utilizes e envio por e-mail e, portanto, se quiseres, fazemos aí um intercâmbio. Ok, parece-me excelente. E tu, viajante, que GPS usas? Que software? Que cartografia? Como é que planeias as tuas viagens?